18 espécies, e isso é de manejo comunitário. É de um plano de manejo comunitário. Então fica fácil de vender um produto assim. Esse aqui é outro exemplo. Esse aqui é um outro exemplo de uma pequena xiloteca, que tem a relação das espécies. Aqui tem mais do que 18. A relação o nome das espécies daqui. Ali o nome está grudado na madeira. Aqui não. Então uma caixinha aqui, ó, eu tenho. Estou mostrando como se pode agregar, né? Aqui, ó, já chegou no sabão. Sabão de andiroba e de outros, mas já com rótulo, já bem bonito. Aqui uma amostra de sementes. Uma amostra de sementes para comercialização também. Né? Aqui, balata. Isso aqui é caro. Isso aqui não é barato, não. Isso aqui é uma casa de farinha, né? Parece não é uma casa de farinha, não. Parece uma biju. Mas isso é caro, é de balata. Aqui é copaíba. Isso aqui é de casca. Isso aqui é um artesanato, mas aí é um artesanato, né? Eu teria que vender para o artesão, né? O artesão fazer, mas estou dizendo assim, casca que é comprada. Quando você compra essas coisas em geral, elas não vêm de área sob manejo. Elas não vêm, é só do extrativismo mesmo, é um marreteiro. É o marreteiro vendendo, comprando, fazendo troca, em vez de ser sob manejo. Imagina, se for em área sob manejo, se eu vou fazer o censo, tem gente que faz o censo e não registra nem microzoneamento, não registra nem a hidrografia direito. Então, eu vou registrar a hidrografia e vou fazer todo o microzoneamento, todas as manchas eu vou registrar. Se eu tenho uma mancha, eu posso resolver fazer uma amostragem para saber o que eu tenho lá naquela mancha, seja lá do que for, né? É isso. A gente fica sempre pensando nessa quantidade de produtos. Será que eu exploro um ou outro? Eu tenho que ir aos poucos. Eu tenho que ir aos poucos no planejamento e na exploração. Uma coisa que quase todo mundo está fazendo, que está todo mundo cada vez fazendo mais, é a copa da árvore. Antes não se explorava a copa. Quase ninguém explorava a copa. Tinha gente que explora há muito tempo a copa da árvore. Não. O que se explora há muito tempo, tem gente que explora há muito tempo para energia, é resíduo da serraria, para a produção da energia. Isso não é novidade, muita gente já faz isso há muito tempo. A exploração da copa é uma coisa relativamente muito mais recente, mas cada vez mais tem gente fazendo. Quando estiver explorando a copa, por que não, de repente, olhar lá e separar as bromélias das orquídeas? Por que não? Vai chegar no Polo Verde, por exemplo, você vai ver uma bromélia, custa R$200, R$250, dependendo da bromélia. Né? Custa R$200, R$250, né? Então, por que não? Se você tem o recurso em quantidade. Então, tá beleza. Então, vamos voltar aqui para o planejamento do setor primário. Descrever e caracterizar o objeto do manejo, produto ou grupo de produtos. A gente trabalha com produto, em geral com grupo de produtos que a gente agrega, né, que a gente junta, desculpe. Produto ou grupo de produto, espécies ou espécies-fonte, né, espécies-fonte desse produto. Eu agrupo o produto ou as espécies. Identificar, delimitar a população objeto do manejo, como a gente viu. Classificar, agrupar as espécies quanto a hábito de crescimento, exigência de manejo, localização, infraestrutura para exploração. Eu estava... definir método de caracterização da população quanto à quantidade, à qualidade, à estrutura horizontal ou vertical, ou a quantidade por espécie ou por tamanho. Eu vou ter que escolher alguma coisa dessa daqui. Escolher usar tudo, ou usar algum, sempre procurando
otimizar recurso. Não produzir informação desnecessária, não coletar informação que eu não tenho uso imediato para ela. Aí eu vou definir o método de exploração, que é a equipe, o equipamento, o material de consumo que vai ser necessário, a metodologia, como vai ser. Definir a intensidade de exploração, descrever a forma de embalagem e transporte. Às vezes eu tenho que ter uma embalagem mais adequada, às vezes eu não preciso, né? Às vezes eu não preciso, né? Ter uma embalagem assim, onde a embalagem é a granel, né? No saco, né? Descrever a forma de embalagem e transporte e definir ciclo de exploração. Depois, definir o trato silvicultural quando necessário. Pô, ficou em cima aqui. Discriminar possíveis resíduos. Definir destinação de resíduo. Tá certo? Porque resíduo pode ser matéria-prima para outra coisa. Né? Estabelecer método de monitoramento da população remanescente ou da regeneração. Para aferir ciclo de corte, a intensidade de exploração e prescrever tratos silviculturais se necessário. Trato silvicultural só se necessário. Em princípio, nada de trato silvicultural. Depois, estabelecer do monitoramento das atividades, que é um formulário por atividade, uma vez que no fluxograma eu defini cada atividade. Então, por exemplo, a exploração de plântulas e plantas jovens, de acordo com o trabalho do Monir Ribeiro, que foi até aproveitado já, o trabalho dele foi aproveitado no Pará. Infelizmente não foi para a exploração de plantas e plantas jovens em áreas sob manejo. Foi a exploração recuperação de resgate de germoplasma, em área que ia ser alagada. Mas usaram a metodologia dele. Então, primeira coisa é no censo. Primeira coisa seria no censo, que você vai fazer o censo, lógico. No censo, em área sob manejo, então no censo você registrar os cipós. Então você já sabe onde é que está o cipó. A primeira atividade seria, então, no SIG, coletar, mapear as árvores de cada unidade de trabalho que tem cipó registrado. Que aí eu já sei quanto de cipó eu tenho. E eu sabendo quanto que eu vou precisar de cipó, eu já posso ir lá. Tanto eu vou tirar cipó da árvore lá, como eu vou quitar lá na unidade de trabalho, que eu já tenho o mapa, como eu vou também tirar envira da clareira, das árvores abatidas. Vou tirar envira das árvores abatidas, né? Então eu tenho envira e tenho cipó. Essa é a primeira atividade, então, a coleta disso, para depois fazer paneiro, depois fazer cesto, não é? Depois, uma outra atividade seria imprimir as árvores autocóricas. As árvores autocóricas de semente comercial, das quais eu sei que eu posso vender. Ou que eu quero explorar semente, por exemplo, andiroba. Não quero vender a semente, quero vender o óleo. Aí, então, distribuir os cestos, que é outra atividade distinta. Distribuir os cestos nas árvores que eu vou coletar plântulas e plantas jovens. Quando eu distribuo o cesto, antes de fazer a distribuição do cesto, na metodologia dele, lá no fluxograma, fazer o inventário das manchas, das autocóricas. Porque a autocórica pode ser boa produtora de muda ou não. Aquela safra ser boa ou não. Às vezes aquele ano não deu. Então eu tenho que fazer uma amostragem. Ele projetou uma amostragem muito simples, o maior comprimento da mancha e depois o outro comprimento transversal, para ter uma estimativa da área da mancha. E 3 unidades de amostra só por mancha. Ele botou um gabarito assim, de 30 centímetros por 30 centímetros para jogar aleatoriamente em 3 e contar, ver a altura média e contar quantas plântulas tinha. Com isso, ter o inventário, né, das manchas. Aí definir se vou tirar metade, definir metade das manchas eu exploro, metade eu não exploro. Ou ele deixou aberto, ou explorar metade de cada mancha. Deixou em aberto isso, ou metade das manchas, ou metade de cada mancha.
Aí sim, agora já tenho já a quantidade de muda, agora eu já tenho então como fazer o paneiro. Agora sim eu vou fazer o paneiro. Vou pegar o cipó que eu peguei, que eu tinha, que eu coletei, que eu registrei lá no censo, e as enviras, e agora eu vou fazer paneiro. Eu já tenho o paneiro feito, agora uma outra atividade é distribuir o paneiro de acordo com a quantidade de plântulas que eu vou precisar nas manchas que eu vou precisar. Depois eu vou uma outra equipe que vai chegar lá com aquela pazinha e com papel para fazer rocambole, né? Para fazer o rocambole molhado, né? E aí vai tirar a plântula e vai enrolar para fazer o rocambole. E aí botar nos paneiros. Depois dentro de saco plástico. Depois vai vir fazer o transporte primário, que pode ser animal, na canga, ou pode ser na carretinha. Tá certo? Na carretinha, no tobatinha. Ou qualquer bico trator. Aí depois eu faço o transporte primário e levo para os pátios. Quais pátios? Os pátios que eu utilizei para exploração de madeira, que a madeira já construiu. Já pagou a construção. Aí depois eu faço o transporte secundário, que é para até a usina. Até a usina. Até a sede, né? Onde eu vou levar a semente lá. Ou seja, ele fez toda a sequência de atividade de forma que desse certo. Já pensou, quando for lá coletar a planta, como é que é? Vai levar o cara lá, pegar uma pazinha, ele trazer a planta na mão, vai botar as plântulas no bolso? Como é que vai ser? Uma vez que ele identificou quais eram as atividades, fez o fluxograma para dar certo. Na hora que for distribuir as sementes, os cestos, quantos cestos vai fazer? E vai botar o cesto aonde? Então, quando é que vai sair o mapa? Então, ele fez, isso que é estabelecer a sequência no fluxograma de atividade. Estabelecer a sequência de atividade. E criar, então, são atividades distintas, mesmo que seja o mesmo peão que faça, uma hora ele vai fazer uma, depois ele vai fazer outra. Uma hora vai acabar essa parte, depois vai começar outra. Aí depois ele vai recolher, né? E depois vai botar no pátio a atividade primária, depois a atividade não, o transporte primário e depois o transporte secundário para a sede. E cada formulário desse, então, o método de monitoramento da atividade é um formulário para cada atividade. E cada formulário desse tem qual é a atividade, o nome da atividade, qual é a equipe, qual é o equipamento que usou, né? E uma forma simples de saber qual foi a produção simples, que hora que começou, que hora que acabou, e uma forma simples de cálculo da produção. Desculpe, estabelecer método de monitoramento da receita e da despesa, isso aqui é banco de dados, isso aqui também, formulário para atividade, com esse formulário aqui fica fácil de eu estabelecer o método de monitoramento de receita e despesa, como a gente vai ver. Elaborar fluxograma de atividade, né? E aí citar quais foram as referências que foram utilizadas. Né? Daqui a pouco eu vou estimar e daqui a pouco eu já tenho informação fidedigna da minha própria área, com a minha equipe, com o meu equipamento, o que vai cada vez mais realimentar, né, e fortificar o meu banco de dados. No setor secundário, definir as matérias-primas, aí quais são as espécies constituintes, quantidade por grupo ou espécie, definir o produto final, qual vai ser o produto final, que pode ser esse aqui, por exemplo, pode ser esse aqui, por exemplo, pode ser esse, ou pode ser esse aqui, por exemplo, né? Um rótulo, um vidrinho, bem baratinho, né? Definir o produto final, artigo, quantidade por grupo, por espécie, por artigo, preço de venda por artigo, essa é uma estimativa, tá certo? Descrever a infraestrutura física, uma planta baixa, sempre o mais rústico possível. Eu tenho pilar, eu tenho viga, eu tenho palha para cobrir. Eu tenho todo o material, eu gasto quase nada, eu não gasto quase nada. Claro que eu gasto tempo e mão de obra, isso é dinheiro, mas eu gasto muito pouco, porque eu uso múltiplo, integrado. Isso aqui é feito na hora vaga. Se for no dia que está saindo ou no dia que está chegando, nem a hora extra eu preciso pagar, que a peãozada já está lá mesmo.
Em vez de vai fazer curso de motosserra, não, vamos trabalhar ali naquela oficina. Ou distribuir a peãozada. Então, fazer uma planta baixa, um croquis grosseiro, depois características das espécies, características especiais, se houverem, características especiais, alguma usina precisar de uma característica especial, relacionada à higiene ou conservação, alguma coisa assim. Né? Aí ainda descrever máquinas e equipamentos, né? Descrição, unidade, quantidade, preço, origem, apresentar layout da máquina e equipamento na infraestrutura física, descrever pessoal necessário por atividade, formação e quantidade, né? Descrever e quantificar insumos, né? Descrição, unidade, quantidade e preço, descrever necessidades especiais para produção, embalagem, transporte, armazenamento e conservação, discriminar resíduo, discriminar destinação de resíduo. Pronto, já tem um fluxograma pronto aqui. Só que a gente olhando assim, dá a impressão que é muita coisa. Não é. Vai ser, numa primeira demão, tem que ser uma coisa meio grosseira mesmo, e crescendo conforme o próprio produto, seja do setor primário, seja do setor secundário, for mostrando resultado que justifique uma atenção maior a ele. Tá certo? E o resultado final é lá a venda. É lá a venda. E vou falar mais uma coisa também. Eu posso terceirizar isso. Descrever fluxograma de produção, estabelecer método de monitoramento das atividades, formulário por atividade, estabelecer método de monitoramento das receitas e das despesas e referência bibliográfica também. Isso aqui no setor secundário. Como a gente viu lá, marfim vegetal, óleo e resina de copaíba, óleo e resina de copaíba. A gente viu lá plantas ornamentais, a gente viu lá umas 4 ou 5 indústrias lá que a gente viu lá, quando a gente tratou lá de informação da floresta. No setor terciário, que é importante, definir produto, grupo e espécie, caracterizar mercado local, regional, nacional, internacional, que eu posso querer, achar, identificar compradores, nome, endereço, telefone, e-mail, cada vez, no começo eu não tenho nada, ou no começo eu tenho só para madeira, mas eu tenho uma página para eu achar e ser achado, né? Uma página onde eu boto a foto dos meus produtos, foto, preço, né? Posso fazer um preço bem baixo no começo, né? Preço de custo no começo, e depois eu alterando o preço, né? Mas eu tenho uma estratégia para o setor terciário também, ter uma estratégia de venda. Aí caracterizar condições de compra, né? Quantidade, período de sazonalidade, embalagem, conservação, outras exigências, preço pago por unidade, condições de pagamento. Tem coisa que o mercado é que estabelece o preço, então eu tenho que ver se tem a ver comigo ou não, se é vantajoso ou não para mim. Depois, caracterizar o transporte, tipo de transporte, acondicionamento, tempo, custo, empresas transportadoras, provavelmente terceirizando, então, né? E, novamente, referências bibliográficas. No objetivo geral, por exemplo, no objetivo geral, explorar madeira de copa. Aí, um exemplo específico, explorar galhos grossos para serraria, explorar galhos médios para marcenaria, explorar galhos finos para energia. Aí aqui tem um exemplo, né? Um galho grosso aqui que é praticamente uma tora, galho médio, que eu posso fazer bloco, e galho fino, que eu posso fazer carvão. Aqui uma forma de transporte, também manual, né? Para facilitar, ferramentas manuais para facilitar o seccionamento, né? O empilhamento, mais empilhamento aqui, preparando para secagem, preparando para carvão de repente, ou estou vendendo estaca, selecionando estaca para venda, né? Aqui eu tenho um exemplo que é o mais grosso de todos, não é a melhor forma que tem de fazer, não é mesmo, mas aqui, por exemplo, tem um manual, né, de construção e operação de um forno rabo quente. Sai muito barato fazer um forno desse, mas eu posso fazer um forno melhor ainda, que eu tenho mais rentabilidade. Eu faço uma revisão na hora, né, para poder ver qual é a melhor forma.
O grosseirão é esse aqui, o mais pé duro de todo, mais fácil de fazer, mas tem outros que eu posso fazer melhor. Uma bateria de forno, a venda de carvão, carvão legalizado com origem, não é? Eu posso terceirizar isso também se eu quiser. Um planejamento do beneficiamento de tora local, aqui é um beneficiamento no local de abate, aqui é só um exemplo da serraria. Não esquece esse que está em volta aqui. Mas eu posso usar um acessório desse para motosserra para beneficiar a árvore no local de abate. Aqui é um outro exemplo de uma serraria portátil, que é mais simples, que também anda por cima da árvore. Aqui é um outro exemplo. Aqui, ó, uma serraria portátil em cima de uma caminhonete, em cima da picape. Essa aqui, essa Lucas 1000 aqui também, é uma serraria super simples, é um disco só, que vai de um jeito e volta do outro, se não me falha a memória. Essa aqui, ó, é um disco, ele vai na vertical e volta na horizontal, é isso aí. Ele vai na vertical com o disco, aí depois volta na horizontal. Tem a serraria Induspan, ela tem já os dois discos, um corte no vertical e em horizontal. Também, a ideia essa serraria ela ficar no pátio, né? Aí a madeira é arrastada para lá e lá ela é desdobrada e para poder fazer essas grandes pilhas aqui por romaneio, né? Por produto. Aqui é uma serra-fita, aqui é uma outra alternativa. Então, por objetivo específico, então, continuando e finalizando, listar a atividade, definir metodologia, fazer orçamento, definir método de monitoramento do recurso, definir método de monitoramento das atividades. Aqui tem um fluxograma, né? Objetivo, atividade, metodologia, equipe, equipamento, material de consumo, formulário, cronograma. Aqui é um outro, atividades por objetivo específico, né? Cada objetivo específico, quais são as atividades para concluir aquele objetivo específico. Aí qual é a unidade, o volume previsto. Aqui metodologia de acordo com cada atividade. Então, atividade X. Eu faço as atividades que são necessárias para eu concluir aquele objetivo específico. Eu tenho que olhar. Falei todas as atividades? Falei. Se eu fizer todas as atividades aqui, eu concluo o objetivo específico? Concluo, beleza. Então, eu pego uma atividade de cada vez. Penso numa atividade agora de cada vez. E aí descrevo como é que eu vou fazer essa atividade. Essa descrição é claro que é a metodologia. Como que eu vou fazer? Da forma mais resumida possível, ou o mínimo necessário para deixar claro como é que eu quero que seja feito, tá certo? E ao fazer isso, quando eu estiver descrevendo a atividade, naturalmente vai sair os insumos que eu vou precisar. Pode ser papel de impressora, pode ser qualquer coisa. Tinta, capacete, pode ser qualquer coisa, naturalmente vai sair dali. Quando eu estiver fazendo a metodologia, pensando numa atividade de cada vez, naturalmente vai sair daqui o orçamento e a lista de material. Naturalmente vai sair daqui, na descrição metodológica de como é que eu vou fazer cada atividade. Aqui também, quando eu estiver nessa metodologia, descrição aqui, eu posso perceber que eu esqueci de falar de alguma atividade. Eu refaço, então, a lista de atividades, que naquela hora, quando eu peguei objetivo específico por objetivo específico, e eu listei as atividades, eu posso achar que eu listei todas as atividades, mas quando eu estou descrevendo a atividade, eu percebi que eu esqueci uma atividade que tinha que ser prévia a ela. Aí eu refaço a lista de atividade e vou completando cada vez mais o meu fluxograma, o meu projeto. Tá certo? Então, atividade, função pessoal, para cada atividade, a função, a quantidade, salário mensal. Dimensionamento da equipe, né? Volume a ser produzido, produtividade por equipe, tudo estimativa. Tempo disponível, no começo tudo estimativa e depois com informação que eu tenho graças aos formulários de monitoramento. Necessidade de equipes para poder completar toda a produção, tá certo? E aqui, equipamento e material. Para cada atividade, qual é a descrição do equipamento? Isso aqui
saiu tudo quando eu fui descrever a metodologia. Isso aqui sai naturalmente quando eu vou descrever na metodologia. A unidade, a quantidade por equipe, o custo unitário, o custo total por equipe, o custo total geral. Tá certo? Material de consumo, idem, igual. Tá feito? Então, essa lista de material permanente, material de consumo e toda essa parte é natural quando eu vou descrever as atividades por objetivo específico. Atividade 1, atividade 2, eu vou descrever. Tá certo? Quando eu... O quadro aqui não está muito bom, não. Tá beleza? Então, terminamos o nosso planejamento de atividade. Tá feito? E agora, nós vamos dar o último intervalo, enquanto prepara o banco de dados. O último intervalo agora, para preparar o banco de dados, ok? Você está me escutando?